Nesse vídeo eu vou mostrar alguns recursos modernos do JavaScript que eu já estou empregando em minhas aplicações. A gente costumava utilizar JavaScript como validação de formulário apenas, mas faz um tempo já que JavaScript se tornou a linguagem a ser aprendida, e quanto mais se cresce o código JavaScript seu, mais técnicas a gente tem que ter para organizar o código, para não ficar aquela suruba, né, aquela maçaroca toda de código que a gente consegue reaproveitar. E o JavaScript em 2019 já tem recursos muito interessantes. Vou mostrar alguns deles aqui. Essa tela não interessa muito o negócio, eu não a terminei ainda, mas ela serve como exemplo de como pode ser empregado o JavaScript de maneira bem organizada e séria. Aqui eu pretendo construir um grafo, um gráfico em formato de grafos, bolinhas com setas ligadas, para representar relação entre processos, elementos, e interagir com ele, dar zoom, arrastar, muito legal, muito parecido com o Google Maps ali, e eu pretendo fazer isso. Isso pode ser expandido para outras interações gráficas no futuro. Vamos ver como é que eu fiz isso, como é que eu estou fazendo isso. A primeira coisa, eu vou mostrar que o HTML é bem simples, tá? Eu tenho aqui um container, eu tenho um container aqui com dois elementos, flexbox, um contendo a região de botões e uma contendo a região do SVG propriamente dito, tá? Deixa eu ver aqui, isso. Mas por enquanto nem tem o SVG. Então aqui eu tenho o container, os botões e o grafo. Aí o CSS eu coloco o container ocupando a totalidade vertical, o grafo ocupando tudo que ele pode e o botão só o que ele precisa para apresentar, né? Então bem simples aqui, ok? Bom, então a ideia aqui e o JavaScript não tem nada ainda, eu vou começar a mostrar agora. Então, eu criei uma classe para renderizar e controlar um SVG com grafos. E essa classe ela está no arquivo separado, eu vou importar agora, né? Então eu já estou usando o JavaScript Imports, que é muito bom. A gente consegue importar só os arquivos que a gente precisa, os elementos que a gente precisa, não fica sujando mais as superglobais. Isso é bem legal. Então, por exemplo, posso vir aqui e importar o grafo de grafo.js. Olha só que legal. Então eu vou importar a classe grafo desse arquivo aqui, grafo.js. Eu posso clicar nele e esse cara aqui é um módulo, tá? Um módulo JavaScript é o equivalente a um pacote no Go, é o equivalente a não seria uma classe no Java, seria um conjunto de elementos organizados com propósito, né? Então, isso é um módulo. É o equivalente, exatamente equivalente ao módulo ou pacote no Node. Tá? Então, a gente já tem isso nativo no JavaScript. Bom, então eu vim aqui e importei grafo. Aí eu posso vir aqui e instanciar um grafo passando como elemento o pai dele, né? Grafo, ID grafo, então está aqui. Então, quando eu fizer isso, pronto, eu já tenho um SVG aqui. Tá vendo? Já tem uma bordinha, colocou uma classe bacana, e aí tem o SVG. E aí, olha só que interessante. Eu posso vir aqui agora e utilizar essa classe. Ó, ele só tem 3 métodos. Tem o addNode, o resetTransform e o fit. Então, isso é bem legal, porque é uma classe mesmo, JavaScript, com todo o encapsulamento necessário ali dentro. O que faz o grafo lá dentro, a forma como eu construo as coisas, não me interessa. Então isso é bem legal, que não expõe o meu código, você expõe o programador só o que você precisa. E aí tem um método aqui que é o addNode, né? O método addNode, eu coloco um texto aqui, por exemplo, o texto que vai no grafo, e as coordenadas que eu quero que ele insira o grafo, o nó. Olha só que legal, tá vendo? Eu posso vir aqui e inserir um outro nó. Posição 200, 100, tá vendo? Então é bem prático. E aí ele constrói para mim aqui um SVG, colocando um agrupamento, colocando aqui o círculo com foreign object. Então aqui o texto está bem centralizado, isso é bem legal. Eu tive um trabalho para fazer isso, porque SVG não é uma coisa trivial de se mexer. E olha só, ele centraliza vertical e horizontalmente os elementos aqui. E aí beleza, tá aí beleza. Estou construindo bolinhas do SVG, mas isso é um pouco mais do que isso agora. Essa minha classe aqui, de grafo, ela controla totalmente esse SVG, colocando elementos de interatividade. Por exemplo, eu posso arrastar
esse grafo aqui, tá vendo? Eu posso arrastar, jogar para baixo lá, ele sai da região, eu posso arrastar um elemento. Observe que eu estou aqui agora arrastando um elemento. Eu fiz até uma gracinha aqui, eu coloco uma mãozinha quando está arrastando, e quando eu estou movendo o mapa, eu coloco essas 4 setas aqui. Então, eu realmente consigo interagir. Aí vão vocês pensando, né, nas possibilidades que isso dá, né, o controle total que você tem sobre os elementos, sobre o que você pode fazer. Mais uma coisa que é possível ser feita é dar zoom aqui. Eu vou usar o mouse aqui, ó, o scroll do mouse, e eu estou dando zoom in, zoom out aqui, sem problemas. Uma coisa que está me incomodando um pouco é que eu não consigo dar zoom centralizando onde está o mouse, como o Google Maps faz na hora que a gente está dando zoom in. Isso está me irritando um pouco, mas é uma questão de lógica, de algoritmo, e eu vou resolver isso. Então, é bem interessante, né? A forma como a gente consegue interagir com esses elementos. Vamos dar uma olhadinha nesse módulo aqui para a gente ver do que ele é feito. Então, quando eu clico no arquivo aqui, eu tenho aqui, olha só, esse módulo, por sua vez, importa um outro módulo. Então, tem uma cascata de módulos sendo importados. Isso daí é muito, muito legal. Dá demais poder para você começar a criar bibliotecas e dependências sem você colocar tudo misturado, e aí fica sujando o escopo global. Não. Tá aqui, eu importei o pacote SVG, eu quero pegar tudo que tem disponível da SVG, e aí eu coloquei esse alias aqui. Então, se eu quiser utilizar SVG ponto, tá lá, cria elemento, zoom label, tá vendo? Não foi mais para usar esse cria elemento aqui. Então, isso é bem legal, né? Então, a gente consegue criar código alinhado, com dependência, sem que a gente se preocupe com todas as dependências do seu código. O meu JavaScript só se preocupa em importar o index, que por sua vez se preocupa em importar o grafo, que por sua vez faz coisas e procura importar o SVG. Então eu, programador, não tive que pensar nisso, só precisei importar o grafo aqui sem problema nenhum. Então isso é bem legal. Bom, então só vou dar uma olhadinha nesse SVG, que ele é pequenininho e interessante. Então ele tem 74 linhas. Então, o que ele é? Olha só, o SVG, por sua vez, importa tela.js. É um outro módulo que eu tenho. Tudo isso aqui eu fui desenvolvendo. Então, tela está aqui, ó, posição relativa do mouse. Isso aqui é uma função. E olha só, essa função ela não é global, ela tá escondida dentro do módulo tela. Então, tá, function posição relativa do mouse, e eu exporto ela. Certo? Então, quem importar a tela, já tem a posição relativa do mouse. Posição relativa, só tem ele ali. Então isso é bem legal, que a gente consegue fazer realmente o encapsulamento do código. Para mim, o encapsulamento é um dos recursos mais importantes da programação, porque senão você não consegue se achar, né, no seu código, o que é importante de você utilizar, o que você tem disponível para utilizar. Muita coisa é interno do módulo, do pacote, da classe, e eu não preciso dos detalhes sórdidos dela. O JavaScript era bem prostituído quanto a isso, e agora a gente consegue organizar o código numa boa. Bom, voltando então, né? Então, o SVG usa o tela, e ele deve estar em algum lugar aqui. E olha só que legal, quando eu importo, eu posso usar um alias. Então, não tem risco de colisão. Aliás, os riscos de colisão foram praticamente mitigados. Porque eu posso vir aqui, chamar isso aqui de X, e utilizar X ponto posição relativa do mouse. Não há colisão, não existem superglobais mais, entendeu? É bem legal. É óbvio, as superglobais que a gente já tem, né, no JavaScript, elas estão lá disponíveis, mas você não precisa ficar sujando, criando funções e colidindo com o nome de variáveis. Isso é bem legal. Bom, o grafo, só para curiosidade aqui, né, como é que eu fiz essa brincadeira aqui, né? O grafo eu fiz hoje, né? Eu importei SVG, aí tem aqui uma literal de string aqui. Tá vendo? Que eu vou usar em algum lugar. Observa, esse const TPL, const default ratio, são variáveis soltas dentro do meu módulo. Aqui no caso, constantes, soltas dentro do meu módulo, não está dentro de uma classe especificamente. E se eu precisar utilizar dentro do módulo, ela existe somente aqui. Isso é bem legal, não é algo que vai ser exportado, não existe só orientação objeto para você organizar o código. Isso é um conceito interessante de JavaScript, que permite você ter um paradigma orientado a objeto ou um paradigma procedural apenas, com funções. E aqui eu estou usando as duas coisas no módulo. Então, eu criei aqui uma série de elementos aqui dentro e exportei, e decidi exportar uma classe. Eu só exportei a classe grafo. Se eu precisar em algum outro momento exportar uma outra função, é só eu criar. Né? Eu venho aqui e coloco, por exemplo, function x.
E aí eu exporto X aqui. Aí no programa principal, que importou o grafo, né? Aí eu teria que dizer que eu quero importar X também. Ou eu posso fazer naquela sintaxe também. Asterisco. From. Como é que é mesmo? Isso. X.grafo. X aí tá a função aqui. Eu gosto de chamar de X as coisas. Tá vendo? E aí eu posso utilizar a função numa boa. Aqui eu decidi só importar grafo mesmo. E aí ele literalmente sujou a global aqui, vamos dizer, né? Populou a global com essa classe. E aí, deixa eu ver aqui. Bom, então, vamos lá. Então eu tenho aqui umas constantes, eu tenho aqui uma função, observe que ela não é uma classe, não é o método de uma classe, é só uma função que está aqui dentro, que eventualmente eu uso aqui dentro do módulo, pode ser dentro dos métodos da classe sem problema. Funcionaria mais ou menos como um método privado aqui, mas não é isso não, é uma função, é um utilitário que eu tenho aqui, que só faz sentido nesse contexto, por isso ele está dentro do módulo grafo. Então, getTransform, setTransform está aqui, e aí a classe grafo. Aqui tem umas coisas interessantes já do JavaScript mais moderno que existe, né? JavaScript puro, né? Mais moderno. Aqui eu já tenho elementos, né? Fields privados. Olha só, o sustenido indica que ele é privado. Tá vendo? E aqui eu coloco até com uma estrutura, coloco aqui um JSDoc para conseguir a IDE me dar autocomplete a respeito disso, que JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, mas a gente consegue com o JSDoc ter um autocomplete decente aqui, sem precisar exportar, utilizar TypeScript. Aí eu tenho aqui o construtor, eu passo um container, aí eu vou populando aqui, vou fazendo as grafas, adicionando eventos e tal, tudo uma lógica aqui, percorrendo as coisas. Aí tem o método addNode, olha que legal, passo o texto, as coordenadas XY. Olha só, não é function, né? Já é uma sintaxe diferente de classe aqui, né? addNode já é um método, é bem interessante isso. Já uso string literais aqui, ó, fazendo a interpolação, tá vendo? Bem bacana, fica bem legível o código, você consegue interpolar, né? Em strings literais, com expressões com string pura, então fica bem fácil de você ler. E aí tem aqui uma série de coisas. Aí tem o método aqui resetTransform e tem o método fit. Beleza. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Eu vim aqui e coloquei aqui dois elementos aqui no meu grafo. Eu fiz alguma besteira em algum lugar. X is not defined no módulo. Tá, beleza. Vim aqui e fiz besteira. Isso aqui não existe. Pronto. Aí, bom, olha só o que dá para fazer. Vou inserir mais alguns. Eu vou inserir mais alguns nós aqui, sei lá, por exemplo, Luiz Fernando. Aí vou colocar na posição 150, 300. Aqui. Vendo? E olha só o que eu fiz. Eu implementei no grafo já métodos para você poder interagir dentro da sua aplicação. Isso aqui vai crescer, com certeza, né? Eu vou criar mecanismos para você não dar zoom, né? Só para você apreciar e navegar nos dados. Aqui seria uma região editável, que eu posso editar mesmo, guardar as configurações. Então, ainda não tem muita coisa para implementar. Mas dá para vocês terem uma ideia de como a gente consegue construir código complexo, grande e organizado, sem problema nenhum. Agora eu vou fazer o seguinte, tem um botão aqui, ó, bfit, que não faz nada. Eu vou adicionar um evento nele. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui document, ponto, getElementById, bfit, eventList, click. Aí eu venho aqui, coloco arrow function, quase nunca uso funções mais. E eu venho aqui e coloco o gráfico.fit. Né? Já tem um método que faz isso. Aí o que o fit faz aqui especificamente nesse caso? Ele percebe onde estão os nós e quantos passos existe disponível. Todos os nós do gráfico, quantos passos tem disponível na tela. E ele arranja esses nós para que eles caibam na tela. Então, ó, quando eu cliquei em fit, ele colocou esses nós num tamanho que ele cabe, que todos os nós que estão aqui cabem na tela. Isso é bem legal. Então, se eu por acaso der um zoom aqui e fizer esse cara lá longe, der um fit, olha só, ele fez caber todos os nós na região. Isso é bem legal, porque a gente vai poder arranjar mesmo grafos bem grandes
E aí o usuário não vai ficar perdido onde é que estão as coisas, né? Você aperta lá, clica em Fit e ele organiza pra gente. Então é bem legal. Né? Vem aqui, coloco bem pertinho, ó, eles ficam grandes porque tem espaço, né? Eles são apresentáveis nesse tamanho, então ficou bem legal mesmo, né? Então é isso, eu só queria mostrar isso mesmo, vou continuar progredindo nisso. Olha só, aqui o zoom, apesar dele estar com o zoom, o drag drop funciona de acordo com o que você tem disponível. Fiz toda a lógica lá na classe, né, na classe grafo para fazer isso. Então, isso aqui está adicionado na hora que eu dou o add node lá. Na hora que eu dou o add node, eu registro os eventos de mouse down, mouse down, mouse up, eu coloco certinho aqui. Tá, é porque o mouse up ele está dentro do SVG total, né? E aí eu consigo aqui o evento da roda, quando dá o zoom, e fiz uma grafinha aqui bem legal, bem organizada, e eu estou bem contente. Eu gostaria muito que a gente passasse a utilizar JavaScript de maneira mais séria nos nossos projetos, e eu tenho certeza de que vocês vão se apaixonar por isso.